Estamos olhando para frente, estamos trabalhando com fé e esperança. A Mecânica São Eloy segue rigidamente todos os protocolos de segurança sanitária e os princípios da melhor mecânica para o conserto do seu carro. Temos a melhor tecnologia e estamos sempre nos atualizando com os novos modelos e marcas do mercado. Na Mecânica São Eloy, o seu carro tem para nós a mesma importância que ele tem em sua vida. Faça uma consulta conosco e encontre a melhor solução. Mecânica São Eloy, elétrica, mecânica, autopeças, multimarcas, nacionais e importados. Estamos na Olavo Bilac, 590, no bairro Rio Branco. Consulte a nossa página no Face. Mecânica São Eloy, olhar para frente é o melhor caminho. O quente é ficar fashion, o quente é ficar clássico, o quente é ficar elegante. Então escolha o melhor corte, o mais adequado para você. Conheça a Barbearia Navalha. Ambiente confortável, cortes promocionais, expertise no manejo. Venha fazer barba e cabelo conosco. Poupe seu tempo, ganhe dinheiro. Escolha profissionais qualificados. Barbearia Navalha. Estamos bem perto de você. Rua Primo Postale 522, na esquina da Sinaleira. Barbearia Navalha. Estamos ao seu dispor. CPR Rodas e Pneus. Deixe sua marca nas ruas. CPR Rodas e Pneus. Rodamos junto com você. Agrícola Juriti. Se o seu pet falasse, ele diria: Agrícola Juriti. Produtos para quem você ama. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Olá, muito bom dia a todos e a todas. Estamos no ar, mais uma edição do Teoria de Tudo, segunda-feira. Dia 16 de outubro de 2023, estamos com 18 graus, a temperatura, o tempo é nublado e chove de novo na Serra Gaúcha, em todo o estado do Rio Grande do Sul, né? Tem que aproveitar os poucos minutos de sol, as janelas de sol, para que nós possamos aí secar as coisas, abrir as janelas, cortar a grama, enfim, não é? Cuidar um pouco da casa e das roupas e tudo mais, mas enfim, vamos acreditar que vai melhorar, vamos em frente, é o Teoria de Tudo em busca da razão perdida, com o apoio de Unicesumar. Não dê limite para os seus sonhos, de dedicação, atitude e fé. A Happy Code junto com a Unicesumar também, trazendo aí a possibilidade de desenvolvimento tecnológico, de mente matemática para os seus jovens, muito legal, a Happy Code junto com a Unicesumar, aqui no Polo de Caxias do Sul, trazendo para você oportunidades. A Unicesumar, que tem, aliás, mais de 400 mil alunos espalhados por todo o Brasil, mais de 1.000 polos, ou seja, uma universidade muito grande, não é? Muitos anos aí acontecendo pelo Brasil, que legal, né? Nós estamos aí já na colação de grau do marketing, que voltamos aos bancos escolares, universitários e trazendo mais estas soft skills, mais esta ferramenta aqui para o Sabe Caxias. O Sabe Caxias, que é também, é claro, né, a realizadora do Teoria de Tudo, realizador do Teoria de Tudo, como você sabe, 497 edições, também com apoio da TV Caxias, Top Down Informática, a revista Acontece Sul e mentoria Meu Primeiro Livro. A Ana Pregardier, nossa amiga querida, que está aí junto conosco também, apoiando o Teoria de Tudo nessa parceria super que já gerou aí produtos importantes aqui. Meu primeiro livro, O Poder Transformador, o livro da Júlia Elisa, que já está nas plataformas também, quase, né, sendo lançado, né? Histórias de terror para pessoas entediadas. A minha filha Júlia, com 14 anos, vai lançar o seu primeiro livro. Eu estarei na Feira do Livro de Porto Alegre também agora neste domingo, dia 21, com outros amigos aí da mentoria, meu primeiro livro. Muito legal, muito importante, estamos juntos.
Vamos falar sobre, aproveitando aí o mote, né, do Dia das Crianças, que aconteceu na semana passada, junto com Nossa Senhora Aparecida, no dia 12 de outubro, em instantes, a questão de educação financeira, já que também temos aqui, né, como o pessoal sabe, a Ana Pregardier, que trabalha muito com essa questão. Nós vamos, já está nos esperando, ela já vai falar conosco, a pedagoga Fabrícia Bisol Finco, coordenadora do programa Vida que Prospera, da Unicred Integração, e a pauta é justamente isso, não é? Sobre a questão do consumismo, né? E que não remeta só ao consumo, mas também que as crianças podem ser educadas financeiramente por meio dos brinquedos. Mas antes disso, o Teoria de Tudo tem como praxe trazer aí alguns destaques que marcam o Brasil e o mundo, já que você nos vê em Omnichannel, em vários canais, em horas diferentes, no Instagram, no YouTube, no Facebook, na TV Caxias, canal 14 da NET, e, portanto, sempre na história do tempo, você precisa saber, pelo menos, um pouco do que está acontecendo neste momento, no dia 16 de outubro, como disse. No mundo, Israel nega a existência de acordo de cessar-fogo para a retirada de estrangeiros de Gaza. O presidente dos Estados Unidos diz que seria um erro Israel manter a faixa de Gaza sob ocupação militar. Filho de um dos homens mais ricos do Equador, empresário Daniel Noboa, é eleito presidente do país. Morre ganhador do Prêmio Nobel da Paz e ex-presidente da Finlândia, Martti Ahtisaari. Motoristas devem ficar atentos para alterações no trânsito devido a obras em 9 rodovias gaúchas, ainda mais com essa chuva, né? Filho de brasileiro morre em ataque do Hamas em Israel. Confrontos entre Israel e Hezbollah se intensificam na fronteira com o Líbano. E nem se fala mais na Ucrânia, né? Sempre tem a guerra nova, as guerras passadas vão ficando. Nós temos 10 focos de guerras no mundo nesse momento. E precisamos, né, aprender a fomentar a paz de alguma forma, porque assim como estamos, né, a coisa realmente exige urgência no sentido de pacificar o nosso planeta. Parte da plataforma marítima de Atlântida, no litoral gaúcho, desaba. Polícia Rodoviária Federal prende traficante com quase 1 tonelada de maconha na BR-101 em Osório. Caravana de ministros desembarca em Porto Alegre nesta semana para encontro com prefeitos gaúchos. Alguns destaques apenas, não todos, evidentemente, com relação ao que está acontecendo no Brasil e no mundo neste momento. Hoje nós temos esporte também, nós vamos falar da APECAM daqui a pouquinho. Vamos a 30 segundos de intervalo para depois nós voltarmos aí com a questão das crianças. Tá sabendo da novidade? Agora você pode fazer um curso técnico na Unicesumar, garantir seu diploma reconhecido pelo MEC em 1 ano e sair pronto para o mercado de trabalho. Essa novidade chegou para te lembrar que é possível sim se preparar para o mercado de trabalho em pouco tempo. Basta se matricular em um dos nossos cursos e aproveitar tudo que uma universidade nota máxima no MEC tem para te proporcionar. Cursos técnicos Unicesumar. Fácil, extremamente fácil pra você. A Unicesumar facilitando aí a sua entrada no curso superior, na graduação, e cada vez mais, né? Você tem uma graduação, daí você almeja um lugar ainda melhor, então você precisa de uma pós-graduação, você precisa continuar estudando sempre, a vida toda e se atualizando, não é? E tudo isso custa dinheiro. Portanto, né, já que estamos falando de dinheiro, vamos conversar aqui, como eu disse, né, com a pedagoga que está na linha conosco, Fabrícia Bisol Finco, para falar ela é coordenadora do programa Vida que Prospera da Unicred, para falar sobre essa questão do consumismo, enfim, não é? E também de oportunidades de educar pedagogicamente as crianças através dos brinquedos. Isso não é somente para o Dia das Crianças, mas para o dia, né? Porque sempre precisamos. Trago ela para a tela aqui, não é? Deixa eu desmutar o microfone dela aqui. Agora sim, está me ouvindo bem aí, Fabrícia? Bom dia. Bom dia, muito prazer estar aqui contigo no programa. Legal, o prazer é nosso, sempre é importante nós conversarmos sobre assuntos que são interessantes na construção de uma sociedade melhor, né? Nós vemos aí tantas notícias difíceis a serem enfrentadas, mas com educação, com respeito, e isso sempre achei, né? Educação se traz de casa, né? Com certeza. Conta um pouco deste programa, por gentileza, né? Que é Vida que Prospera. O que é, como ele funciona, enfim, fala para nós.
O programa Vida que Prospera, então, ele é um braço social da Unicred Integração, e a partir desse projeto nós desenvolvemos ações que são levadas às escolas, às empresas também que solicitarem, para que a gente possa fazer um bate-papo conforme for o público, adequando a linguagem, né? Então, quando a gente leva em escolas para trabalhar com crianças pequenas, a gente faz jogos, a gente assiste filmes e conversa um pouquinho sobre a parte mais lúdica do dinheiro, mas com adultos também, para a gente poder entender a relação que a gente tem com o dinheiro, que ela está muito relacionada com o nosso comportamento. É importante a gente entender, as pessoas ficam preocupadas com a questão dos numerais, né? Quanto que eu recebo, eu preciso sempre receber mais, mas é muito importante a gente entender que o nosso comportamento é que vai nos dar a condição de se organizar em cima dessa nossa realidade. Expande um pouco mais essa ideia de comportamento, o que seria, né, O esse movimento? comportamento é a gente entender as nossas emoções, né? Uhum, Porque a relação com o dinheiro sempre vai estar, ele é uma troca. É o que a gente tem, o que a gente acumula, o que a gente guarda, e a gente vai fazer uma troca por um objeto de desejo, né? A gente quer conquistar coisas, a gente sempre quer se sentir melhor, né? Quando a gente se dá conta de que a gente vive num mundo que é capitalista, num mundo que vai estar sempre incentivando cada vez mais o consumo, e a gente pode perceber que a qualidade está em outras coisas, parece isso meio uma fala comum, né? Mas ela é preciso que ela seja entendida no dia a dia e que a gente rompa alguns paradigmas, né? Então, a educação financeira, a base dela é o autoconhecimento. É a gente perceber quem a gente é, quais são os nossos desejos, saber nomear os nossos sonhos, saber organizar ele, quanto custa o nosso sonho, isso eu estou falando já mais para o adulto, né? Para que a partir dessa identificação do que a gente deseja, de quanto custa, a gente poder fazer um planejamento. O mundo capitalista faz com que a gente pule algumas etapas e parta simplesmente para a realização, né? Parece que todo mundo tem que estar o tempo todo feliz, realizando sonhos, fazendo conquistas, e esquece de que vai ter uma consequência em cima disso. A educação financeira, ela vem para a gente combater uma inadimplência, um endividamento que gera um mal-estar absurdo, né? Gera, assim, quase que uma paralisia nas nossas vidas. Isso tudo, como é absorvido. Vamos ainda focando na questão das escolas, né, nas crianças, para quem já pode entender mais ou menos essa relação. Porque nós temos aí uma série de questões, né, a ser observadas na questão da pedagogia mesmo, né, da educação, que é o comportamento, às vezes, dos familiares, né? Às vezes a criança recebe na sua pureza uma mensagem positiva e não encontra um ambiente propício para isso, às vezes no lar, por uma série de fatores também, ou ela não tem nem acesso ao exercício financeiro. Qual é o ideal, qual é a proposta desse programa, assim, no dia a dia das crianças, Fabrício? Perfeito. Quando a gente vem para as escolas, né, a gente está trabalhando com as crianças alguns conceitos de uma forma que fique muito clara, e o objetivo é que ela possa levar para casa essas informações e que possa reverter alguns tipos de comportamento, né? A gente sabe, eu tenho alguns exemplos para a gente pensar como foi há uns anos atrás, quando surgiu a palavra ecologia. Poucas pessoas sabiam, não se falava em ecologia. Foi através da escola que as crianças chegavam em casa e diziam para os pais: a gente tem que separar o lixo, tem que apagar a luz quando a gente não está na sala, tem que tomar um banho mais curto. Eu acho que esse exemplo fica fácil para as pessoas. Assim como são as campanhas de trânsito. São as crianças que dizem para os pais, foram as crianças que diziam: pai, tem que colocar o cinto, porque elas aprendem na escola, né? Então, essa é uma linha muito importante, assim, que tem um valor muito grande. A fala dos professores, ela é muito significativa para as crianças, né? Então, existe uma possibilidade de reverter um comportamento, mas é claro que os adultos precisam dessa educação, porque a gente vem, principalmente os brasileiros, né, de um passado muito complicado, de hiperinflação, né, de práticas não de guardar, de fazer reservas. O Brasil não tem esse hábito. Então, a educação financeira, ela vem para todo mundo
como um momento assim de parar e de perceber que nós precisamos ter novos hábitos, e os novos hábitos são comportamentos diferentes, e são possíveis. Uhum. E essa possibilidade, o fio da meada, o início, assim, para que esse movimento comece a acontecer, né? Fazer aquela mudança, aquela curva para o positivo, né? Chega um momento que não é mais possível viver dessa maneira ruim, né? No sentido e o programa é voltado também para crianças de escolas públicas. Como é que é, por gentileza? Sim, o nosso programa ele é para escolas públicas e privadas. Uhum. Qualquer professor que esteja nos escutando hoje, que venha nos assistir, pode entrar em contato pelo site, vidaqueprospera.com.br, e lá tem entrar em contato e solicitar uma visita. E a gente faz um cronograma conforme a disponibilidade da escola, né? Para poder atender. Nós temos levado oficinas de finanças pessoais para alunos do ensino médio, que eles são muito interessados em saber como se organizar. Por mais que alguns conversem em casa com os pais, sempre tem uma fala um pouquinho nova, que é importante também que eles levem para casa, que possam... A gente sempre convida as pessoas a pensar sobre as suas finanças. Uhum. Quando uma pessoa tem um problema financeiro, é natural que não se olhe mais para aquilo, se fuja, né? Parece que é muito desgastante, parece que vai te trazer muito desconforto. É muito comum a gente ouvir essa fala, né? Eu vou fazer uma compra porque eu mereço, porque eu me esforço, e faz a compra e depois é que vai lidar com a questão das parcelas. Então, a questão da mudança do hábito está em parar o que está fazendo, olhar para esses números, fazer uma planilha. A gente sugere que todo cidadão procure o seu estabelecimento financeiro, né, o seu banco, a sua cooperativa, converse com o seu gerente, procure soluções mais adequadas para renegociar dívidas, né? O importante é que tome uma atitude, né? Todos nós temos que ser responsáveis e autores dessa nossa vida financeira. Isso é importante, não é? Não engavetar o problema, encarar de frente, tentar resolver da melhor maneira possível. Uma hora ele vai se dissolver de alguma forma. Agora, nós temos dito aqui, né, tu entendes muito melhor do que eu do assunto, o cuidado para que isso não vire, né, uma constante, né? A pessoa vai lá, se desendivida, entra no programa e daqui a pouco tudo de novo. Começa de novo. Por isso que a gente fala sobre o comportamento, sobre os hábitos, né? Uhum. Então, assim, hoje existem muitas falas positivas que podem nos ajudar se nós nos conectarmos com esse tipo de preocupação que combate o capitalismo, né? Que combate esse desejo de ficar consumindo, que é a preocupação com o próprio meio ambiente, né? Então, hoje existem muitas práticas de reutilizar. Estão abrindo muitos brechós pelas cidades todas, né? Então, isso é uma mudança de mentalidade já, poder comprar coisas que não são de primeira linha, né? Mas que a gente faça com que as coisas durem cada vez mais tempo, que a gente use esses recursos cada vez mais. Então, eu acho que quando a gente percebe que existem novas formas da gente se relacionar com todos os bens que a gente pode ter para ter mais conforto, inclusive doando as coisas que estão paradas em casa ou revendendo, né? Uhum. Mas assim, essa questão de não ficar acumulando, eu acho que isso, quando tu falaste das crianças, né? A gente pode ensinar as crianças, elas querem um brinquedo novo, então olhar para os brinquedos que estão no seu quarto, no seu armário, e passar adiante, doar, né? Ou seja, vender e começar ali uma poupança para comprar coisas novas, mas é mostrar que existe um ciclo e não simplesmente compra e acumula, porque os recursos eles vão acabar, sejam os naturais, sejam os recursos financeiros, né? Eu acho que é importante trazer essa visão ampla, né, ecológica, como tu disseste, né, de uma nova visão, de um novo momento econômico, né? Falaste muito bem, e é interessante numa instituição financeira trazer essa visão crítica do capitalismo, no sentido de que não adianta ficar produzindo e consumindo nas questões tecnológicas, por exemplo, né, o celular da hora, e as pessoas às vezes têm 4, 5 celulares engavetados, não é? E não serve para ninguém mais, né? E também nas questões dos computadores aqui, vou citar, porque nós estamos aqui chegando no início da semana do Caxias Lixo Zero, da semana de Caxias aqui,
onde uma ONG muito interessante, aliás, que tem muitos ecomultiplicadores, eu faço parte disso também, no sentido de saber que tudo é energia, e essa energia ela se transforma. Na questão, por exemplo, lúdica, tu tens aí a visão, e aí a gente fala, na questão cultural, é sempre legal dar um brinquedo no dia da criança, a criança recebe, muita gente faz festas, né, para as crianças mais pobres também, o que é muito legal, mas ensinar também, não somente dar o presente e dar aquela satisfação momentânea, mas que a criança pode sair daquela situação de alguma maneira, né, porque ela vai na escola, ela vai aprender, seja na escola pública ou na escola privada, porque não é porque os pais são ricos que a criança vai saber administrar o seu dinheiro, não é, Fabrício? Exatamente. A educação financeira ela é para todas as camadas sociais, né? Porque a nossa condição, ela não é para sempre, né? A maneira que a gente está vivendo hoje, ela é uma consequência de escolhas do passado, ou então questões externas que fazem com que a gente chegue no que a gente está hoje. Mas se a gente não olha para o nosso comportamento, para a maneira que a gente lida, como vai ser o nosso futuro, né? Então a gente pode promover uma grande mudança e ter certeza de que nem tudo vai ficar como está, né? Então a gente pode, inclusive, perder recursos, né, mal administrados. Isso, exatamente, um negócio mal feito, uma questão, né, não bem planejada, não significa falta de caráter, não significa falta de inteligência, mas às vezes é falta de experiência nesse sentido. E aí tu usas, né, para a gente encaminhar, o brinquedo como uma forma de ensinar. Como é que é isso? Como é que faz isso? O jogo, ele é muito importante, né? Todo o desenvolvimento, ele precisa do jogo, tanto o adulto precisa do jogo quanto a criança. Se tu me perguntares assim, existe algum brinquedo específico para a gente falar sobre dinheiro, né? Existem brinquedos clássicos, como o Monopoly, né? O Banco Imobiliário, existe uma série de joguinhos que a gente vai estar utilizando a cédula, mas não necessariamente precisam ser esses os jogos para a gente trabalhar com a criança, porque quando a gente está falando a questão de comportamento e de hábitos, qualquer jogo permite a gente aprender a perder e a ganhar. Então, se tu me pergunta assim, uma dica para os pais, como os pais podem trabalhar com seus filhos, eu vejo muitos pais que numa simples partida de dominó, de damas, não conseguem ver o filho perder e facilitam a partida, né? Então, isso ali quando a gente facilita que o filho ganhe, a gente está colocando a perder uma série de ensinamentos, né? Porque ninguém vai ganhar sempre. Então, num simples jogo em que eu jogo com meu filho e permito que ele perca, mas eu ajudo ele a lidar com a frustração e perceber que ele pode jogar de novo, que as partidas elas vão melhorando, que a gente vai desenvolvendo habilidades, esse é um ensinamento importante. Eu faço um paralelo nisso, assim, da gente entender, se eu não consigo ver meu filho perder numa simples partida, então eu não vou conseguir lidar com a frustração do meu filho de não poder ter um celular novo. E aí eu vou fazer qualquer coisa para dar esse celular novo, inclusive me endividar. O que eu estou ensinando nesse processo? Né? A simplesmente que as coisas são fáceis, aonde que elas acontecem dessa forma? Em lugar nenhum, né? Sim. Então, a importância dos pais permitirem que os filhos lidem com todas as etapas que a gente tem que lidar ao longo da vida, com a espera, com o desejo, né? No dia da criança, os pais costumam presentear os filhos com excessos, né? Dão coisas que a criança mal e mal conhece. Hoje em dia é importante a gente parar e escutar aquilo que eu falei no início, né? Se a gente tem um sonho, a gente tem que saber nomear qual é esse sonho. Então, escutar da criança o que ela quer, né? Fazer com que ela saiba esperar para ela ganhar isso numa data importante, ao invés de simplesmente ficar antecipando essas vontades, porque a criança ela acaba ganhando e às vezes ela pode até não entender por que ela está ganhando, ela nem pediu, né? Ela nem queria tanto, ou ela já nem queria mais isso, porque elas mudam de ideia, né? Elas mudam as vontades. E quando a gente conversa com as crianças sobre esse tipo de situação, eles sabem nomear, eles conseguem dizer direitinho, eu já quis tal coisa, daí eu ganhei, eu não queria mais. Então, a gente poder falar sobre essa espera, né? Nós temos
com o avanço das tecnologias, as capacidades tecnológicas, eu vejo positivamente. Uma forma mais compreensiva de se entender a linguagem. As crianças entendem melhor do que outras épocas o que você está dizendo, devido aí ao TikTok mesmo, por exemplo, elas conversam, se informam mais do que antigamente, quando só tinha um canal de televisão, meia dúzia, e rádio, que era o que o pai ou a mãe estavam ouvindo. Então elas têm opiniões diversas e amadurecidas. E isso exige da paternidade, eu vejo bastante, não é? Uma última questão que surge nessa questão do brinquedo, quando tu fala, às vezes a criança nem era isso que eu queria outra coisa, não é? Às vezes os pais querem suprir a ausência física mesmo, devido ao excesso de trabalho, ou coisas do passado, suprir deficiências. Eu não tive, eu vou dar tudo que eu não tive para meus filhos, tentando ser melhor do que os pais, o que é impossível também, porque são relações diferentes. Eu já vi muitas vezes acontecer, Fabrícia, quando é aniversário de uma criança, a outra criança também, né, receber presente para que ela não fique com ciúmes, né? Isso é terrível, né? Sim. Uhum. Essa dificuldade ela é muito maior dos pais do que da própria criança, né? Porque, como tu falou, as crianças elas sempre tiveram capacidade de entender as coisas. Hoje elas entendem muito porque elas têm acesso a muita informação. Mas sempre que se explicou para a criança, ela teve condição de entender, né? Então, por mais assim que dê vontade de ganhar também, né? Porque pode dar vontade de ganhar também, é possível entender que hoje é o dia do aniversário do irmão e que vai ter a sua vez, né? E poder compartilhar o brinquedo e poder valorizar o dia do aniversário do irmão, né? Acho que sim, acho que é uma fala que combina com isso que a gente está conversando. A educação financeira, ela é educar, e educar está em a gente entender que tudo tem limite, né, que tudo vai ter seu tempo para acontecer, e que nem sempre vai ser do jeito que a gente quer, mas que quando não acontece do jeito que a gente quer, a gente não vai simplesmente desistir ou deixar de tentar, né? O jogo que nós levamos para os alunos, ele mostra principalmente isso, né? Que a gente precisa ter resiliência, que as coisas elas vão ser difíceis. Quando a gente conversa com os adolescentes, a gente sempre faz relação com os fatos que estão acontecendo no mundo. Tu falaste agora da guerra, né? Então, a gente tem aqui no sul a chuva, então entender que esses elementos externos, eles impactam nas nossas finanças, sim, que a gente vai perceber o aumento dos produtos no mercado, e que isso são coisas que a gente não tem muito poder, né, sobre, mas que o nosso poder está nas nossas escolhas. Quando eu começo a conversar com eles, eu digo, a principal palavra quando a gente fala de educação financeira é qual? Eles dizem dinheiro. Eu digo, não, é escolha. A gente sempre vai ter oportunidade de comprar ou não comprar, né? De pensar antes. Quando a gente vê uma coisa e a gente compra, e a gente diz assim, eu volto para comprar depois, muitas vezes a gente não volta, porque a gente de fato não precisava. Então, é lidar com a gente, com o nosso impulso, é entender como é que é o nosso comportamento. Saber que ele é comum para todas as pessoas, é importante a gente compartilhar isso, né? Entender que a minha vontade também é a tua, e que às vezes eu não posso e tu também não pode. Saber que isso é mais comum do que simplesmente a gente pensar que nós não temos a mesma sorte que o outro, né? Falaste aquilo que eu estava exatamente pensando antes de eu citar sobre a sorte. Eu me lembro, sempre cito, quando falamos sobre a questão do consumismo impulsivo, os americanos, que são muito mais adiantados nessa questão do capitalismo do que nós, tem um personagem, né, talvez tu lembre do Jerry Lewis, onde uma senhora que ficava na frente da televisão lá nos anos 60 e tudo que dava na televisão ela mandava, né, ele comprar cigarro, remédio, dava uma propaganda de aspirina e ela ficava, então quer dizer, aquilo era uma crítica, né, já do Jerry Lewis na época, né, há mais de 50 anos atrás, 40 anos atrás, nos anos 60. E essa questão, então, sim, agora, para que a gente possa colocar uma reticência, porque o assunto não termina, na verdade, a educação ela é sempre, né, renovada e ela precisa sempre estar sendo atualizada, a questão de retirar a administração financeira da comparação com o outro, da questão de sorte,
mas saber que cada um é responsável por si próprio. Isso adultos fazem, né? Meu vizinho, Sim. meu amigo, né? Está num status social, comprou carros, as pessoas querem se manter na mesma. Adultos ainda, infelizmente, têm essa visão competitiva e que não podem, entre aspas, né, ficar para trás, tanto em telefone, relógio, televisão, casa, status, não é? Exatamente. Em qualquer, mesmo pessoas que têm uma renda muito alta podem ficar endividadas em busca disso que é infinito, né? Eu vou dar uma dica de um livro, né, que é um livro da Eva Furnari, que ela é uma escritora da literatura infantil fantástica e a gente trabalha nas escolas, se chama Lolo Barnabé. A história do Lolo Barnabé é uma família que morava em uma caverna, então é a mãe, o pai, o filho. E o Lolo, ele sempre quer dar o melhor para sua família. Então, eles saem da caverna e vão para uma casa, daí eles são felizes. E quando eles estão nessa casa, ele pensa ele vai sempre facilitar para trazer o conforto. E ela é uma metáfora com a questão do consumismo, né? Eles vão consumindo, vão consumindo, vão consumindo, vão tendo uma casa muito confortável, mas de repente a essência não está mais lá. Porque quando eles estavam na caverna, eles sentavam em volta da fogueira e conversavam. Então, é uma reflexão bem importante que, no final, eles conseguem se dar conta do comportamento e fazer no ambiente que eles estão novo o que eles costumavam fazer. Essa história é uma história muito simples, muito fácil de ser entendida e todas as mensagens para as crianças, elas pegam muito nos adultos, né? Com Porque certeza. as crianças, elas assistem os pais. Sim. E elas sabem, quando elas estiverem fazendo escolhas, às vezes elas podem dizer, mas os meus pais, eles são diferentes, eles compram mais, eles compram muito. Então, a reflexão da educação financeira é a gente entender o que a gente está ensinando para os nossos filhos e qual é o comportamento que eles estão vendo na gente, porque tem que ser muito genuíno, né? Tem que ser muito verdadeiro. Então, ele é um convite para uma mudança de comportamento dos pais, para que os filhos tenham um comportamento diferente também. Perfeito. Sem exemplo não há educação, né, que funcione, não é impossível, das autoridades, da sociedade, dos mais velhos, né? Mas olha que interessante, só para citar, eu escrevi na sexta-feira, na quinta, era o Dia Mundial do Escritor, um livro fazendo uma crítica construtiva sobre o uso errado da tecnologia, o ChatGPT, que ele nunca será real, etc. Eu usei exatamente o nome Barnabé, que o Barnabé, né, afinal de contas, porque eu acho, né, que haverá desculpa a expressão, um emborrecimento geral do uso exagerado do chat escrevendo para nós, as pessoas não lendo mais, né, não entenderão nem o que ele vai trazer de volta, né, porque, e aí o Barnabé, que no artigo eu vou te mandar depois, ele justamente, né, porque ele consegue continuar olhando as estrelas, e isso que cita no livro é exatamente a mesma coisa, olhando o sol, sim, vendo o galo cantar, convivendo com a família, né, enfim. Uhum. É exatamente isso. Obrigada eu pelo convite. Foi ótimo o nosso papo, passou muito rápido. Fabrícia Bisol, coordenadora, né, do programa Vida que Prospera da Unicred, Fabrícia Bisol Finco. Até uma próxima oportunidade, que se tu nos permitir a tua presença aqui no Teoria de Tudo, será um prazer. Obrigado, querida. Com certeza, obrigada. Boa semana. Obrigado, igualmente. É o Teoria de Tudo, um rápido intervalo, já voltamos. Fique aí. Para Caxias com qualidade. Caramba, acontece já faz 1 ano. Milagre durar mais que isso, hein? Quê? 5 anos? Bah. 10 anos? Nenhuma revista aqui em Caxias chegou a tanto. Eu duvidei que passasse de 1 ano. E agora tá aí, 15 anos. Para nós da Acontece, não é a primeira impressão que fica, mas o compromisso de um trabalho sério e com qualidade. O que fica é a história que contamos junto com nossos apoiadores e que mensalmente levamos até nossos leitores nas mais de 200 edições. Revista Acontece Sul. Há 20 anos, a melhor impressão com conteúdo. Sarau Digital, com Ana Pregardier e Miguel Brambila.
Tá sabendo da novidade? Agora você pode fazer um curso técnico na Unicesumar, garantir seu diploma reconhecido pelo MEC em 1 ano e sair pronto para o mercado de trabalho. Essa novidade chegou para te lembrar que é possível sim se preparar para o mercado de trabalho em pouco tempo. Basta se matricular em um dos nossos cursos e aproveitar tudo que uma universidade nota máxima no MEC tem para te proporcionar. Cursos técnicos Unicesumar. Fácil, extremamente fácil pra você. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Estamos de volta com o Teoria de Tudo, manhã de segunda-feira, dia 16 de outubro de 2023, 9 horas 32 minutos ao vivo. Deu F5 no seu computador, né? Aquela teclinha, o F5 é aquela, não é um caça, tá? É uma teclinha que você atualiza aí a sua página e no seu relógio também, porque agora ao vivo nós estamos com um horário de 9 horas e 32 minutos, mas você pode estar nos vendo em Omni Channel, em outros canais, em outros momentos, que eu acho ótimo, porque muitas coisas eu já não vejo ao vivo, a gente pode ver o programa depois, tem muitos programas, nós estamos na edição de número 497, é muito tempo, 18 graus e a temperatura chove novamente na Serra Gaúcha. Vamos falar agora também sobre uma questão interessantíssima, importante. O Outubro Rosa está aí, ela traz na campanha, Outubro Rosa traz junto consigo a conscientização, o apoio, o tratamento a uma doença que segue desafiadora, cheia de tabus, de estigmas, de problemas que precisam ser resolvidos e até mesmo preconceito com relação a quem fica doente. Isso é muito complexo. E a APECAM é uma instituição que seguidamente, né, tem aqui nos trazido parte do seu trabalho, faz um trabalho muito bonito, não só em Caxias do Sul, mas também em outras regiões do estado. Eu vou conversar com a assistente social, Cassiana Weber, que está na linha conosco. Vou colocá-la na tela aqui, vou pedir que ela desmute o seu microfone aí, por gentileza. Cassiana, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Miguel, tudo bem? A todos os ouvintes. Tudo bem, um prazer sempre, né, ter vocês aqui no Teoria de Tudo também, para trazer um pouco mais, né, de reflexões positivas, é claro, irradiando essa questão aí do Outubro Rosa, que é um mote, mas é uma questão que não fica só, né, dentro da campanha, mas vai além disso. Fala um pouco, por favor, primeiro, para o pessoal saber quem é a APECAM. Oi? Sim, nós agradecemos o convite, né, Miguel, para estar nesse momento tão importante, nesse outubro, mês de prevenção ao câncer de mama. A APECAM, então, é a Associação de Apoio a Pessoas com Câncer, já há 18 anos no estado do Rio Grande do Sul. Hoje a gente conta com 15 unidades no estado e que promove a campanha Juntos pela Vida. É uma campanha alusiva ao Outubro Rosa e que chama atenção, né, na prevenção e conscientização ao câncer de mama, né? A importância do autocuidado com as mulheres. Então, a gente sabe que ainda, né, muitas mulheres acabam não se cuidando, né? Eu digo assim, o autocuidado deve estar à frente de tudo isso, né? E a APECAM, ela também vem nessa parte de prevenção, e eu acho que a maior evidência que a gente precisa falar hoje é na prevenção e no diagnóstico precoce, né? Hoje no Brasil, estima-se que surgirão mais de 73 mil novos casos, sendo que 3.720 aqui no estado do Rio Grande do Sul. Então, a associação chega a esses meses, Outubro Rosa, justamente na conscientização da prevenção e diagnóstico precoce. Então, a gente vai para empresas, lares, escolas, justamente alertando, né, a prevenção ao câncer de mama, né?
tu vê que dentro ainda dessa motivação positiva, do esforço, das campanhas, ainda, né, existem muitas pessoas que fogem aí ao diagnóstico precoce, à prevenção. Será que por medo, talvez, tipo, que os olhos não vê, o coração não sente, achando que ignorar isso vai proteger? Será que é por aí? Eu sempre digo, né, a gente foca na campanha, vou dizer, Outubro Rosa, mas a gente fala de uma forma geral, né? O autocuidado com mulheres e homens é de extrema importância, né? Claro que aqui a gente está falando na prevenção ao câncer, mas quando a gente fala em prevenção, em diagnóstico precoce, a gente fala de outras doenças, né? E a gente ter essa rotina anual de prevenção, de cuidado, de ter uma fala com o seu médico anual, de se proteger, eu digo, né, Miguel? Eu acho que a gente está no meio que a gente precisa estar frente ao cuidado, né? Como eu quero, eu preciso. Deu uma pequena interrupção aqui no sinal. Tudo bem, não tem problema. Não, foi só uma quedinha, mas tu paraste no eu preciso. Continua daí. Eu preciso estar frente à saúde, estar bem comigo mesmo, né? Então, é isso que a gente quer mostrar para a população, que a gente esteja bem, né? Estar com uma vida saudável, eu digo assim, né? Claro que isso tem vários fatores de risco, né? E quando a gente sabe a questão do câncer, a gente sabe que todos nós temos a sementinha. E quando é um diagnóstico do câncer, porque essa sementinha acordou, né? Então, tem fatores de riscos que a gente precisa estar observando: obesidade, vida sedentária, a má alimentação, o uso do álcool, do cigarro. Então, de estar prevenindo, né? Como evitar as doenças, né? Não só o câncer, outras doenças também. Então, a gente faz esse trabalho justamente para que se tenha incentivo, né, que se tenha ações no nosso município de prevenção ao câncer e outras doenças também, né. Claro que a gente foca no Outubro Rosa, a prevenção ao câncer de mama, né, que a maior população é o câncer de mama em mulheres, e a gente sabe que 1%, né, acaba atingindo aos homens, né? Então a gente faz o alerta a toda a comunidade na prevenção à doença, né? Acho importante, sim, sempre, né, ter essa segmentação das campanhas. Elas são sempre, né, depois tem o Novembro Azul, tem né, os meses, né, focados conforme a cor, conforme o tipo da manifestação da doença. Mas ela, é claro que toda ela se complementa, e também nesse sentido da prevenção, eu acho que tem que se ter aí sempre esse cuidado que a APECAM tem e outras instituições também, mas claro, dentro daqui do escopo que nós estamos falando, porque há o risco, hoje em dia se banaliza muita coisa, das pessoas acharem que após, né, a manifestação da doença, é possível ter um pós-vida, e é possível mesmo, é possível, né, fazer uma reconstrução, e é possível mesmo, é possível ter qualidade de vida, mas isso não deve banalizar a prevenção, porque sempre serão desafios e riscos, não é? Sim, Cassiano? Com certeza. Eu acho que a partir do momento que se descobre a doença, é uma decisão muito difícil para todos nós. Eu acho que ainda continua essa questão do preconceito, né? O câncer é a morte. Não, hoje não. A gente tem que pensar que o câncer é vida, né? Se tem um tratamento difícil de encarar, como a quimioterapia, como a radioterapia, né? É o momento mais difícil da vida. Eu uso assim esse termo com os nossos usuários, mas tem que aceitar aquele tratamento que o médico escolheu para aquele usuário, para aquele paciente. Então, a gente tem que encarar, né? Eu acho que, e outras doenças, enfim, né, acabam também tendo essa questão de preconceito, né? E quando a gente se descobre, as mulheres, enfim, né, enfrentam o tratamento. Às vezes eu digo que são mutiladas, mas tem, né, logo em seguida tem a reconstituição mamária, né, tem todo um apoio hoje pelo SUS que se tem. Então, muito apoio se está vindo, sim,
para essas mulheres, né? E a PECAM faz essa parte, né, de ter atividades em prol da doença, né, em prol dessas usuárias que estão enfrentando câncer. Por exemplo, hoje a nossa exposição fotográfica está no Shopping São Pellegrino, né, que são uma exposição fotográfica onde mostra, né, que são mulheres que enfrentaram o câncer de mama e estão enfrentando o tratamento de quimioterapia, de radioterapia, e que mostra a vida, né? Que tem um sentimento naquelas fotos, né? São mulheres que querem vencer a doença, né? Então, a gente tenta acolher da melhor forma possível para que se encare esse tratamento e que tenha menos impacto, eu digo assim, né? Nessa doença. Mostrar qualidade, mostrar autoestima para elas. Perfeito. Prevenir é melhor que remediar, mas remediar ainda é possível, né? Então, vamos acreditar na qualidade e no trabalho da PECAM. Quem quiser, quem gostar né, a pessoa que gostaria nesse momento de saber mais sobre a PECAM, como faz? Sim, nós estamos aqui, a nossa unidade é na rua Irmão Anastácio, 65, bairro Sagrada Família, é ao lado da Igreja Sagrada Família. Ou pelo WhatsApp 3026 9546, né? Então a gente está aqui na nossa unidade, a gente atende a comunidade, dando informações, acolhendo os nossos usuários, tem oficinas, tem rodas de conversa, tem grupos de apoio, né? Então a gente tenta fazer da melhor forma possível. Durante então esse mês de outubro, né, Miguel, nós temos várias ações que a gente acontece, então, desde a roda de conversa na empresa, nas escolas, na questão de prevenção, ações, né, com o Hospital Pompeia, desfiles com as meninas no município de Três Coroas, a exposição fotográfica logo vai estar, a partir do dia 23, vai estar na Câmara de Vereadores aqui de Caxias do Sul, né, ações em Gramado, aos municípios ao nosso redor, né, justamente pensando na prevenção da doença, sim. Que bom, muito obrigado. Eu conversei com Cassiana Weber, assistente social da PECAM Caxias do Sul, trazendo aí, né, informações importantes sobre o Outubro Rosa. O espaço sempre à disposição aqui do Teoria de Tudo de Sabe Caxias. Obrigado, Cassiana. Muito obrigado pela parceria e por estarmos aqui com você, compartilhando as nossas ações. Que legal. Bom dia, boa semana. É o Teoria de Tudo. Um instante só, um intervalo, já voltamos com o esporte. Fica aí. Dentro da bola. Olá, 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 estamos no ar com o quadro Por Dentro da Bola, ao vivo em Sabe Caxias News, quentinho no Instagram para você já no domingo e também aqui no Teoria de Tudo, na edição quase chegando à edição 500, em 497 edições, muito legal, não é? Este trabalho, né, que nós estamos fazendo na sexta-feira, edição de número 500.
E olha, ao infinito e além, o quadro Por Dentro da Bola, trazendo informações, é claro, sempre da dupla Grenal, da dupla Caju primeiro, a dupla Caju é a nossa prioridade, o futebol da Serra crescendo, avançando, e tem seleção brasileira, tem parada FIFA, não é? Tem eliminatórias da Copa do Mundo, e tá aí ele, o homem que não para de pesquisar, de participar, de trazer informações sempre quentinhas, Joselito Santos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, Miguel Brambila. Bom dia, boa tarde, boa noite aos internautas e também aos telespectadores do Canal 14. Muito bem, com antidoping de cafeína no programa, não é? Para que não aconteçam sonolências, nós vamos em frente, né? Depois da minha estrondosa recaída no café, para que nós possamos manter aí, né, a mente lúcida e o coração em frente. Quais são as novidades? Como é que tá a pauta aí, meu querido? Vamos começar pelo Esporte Clube Juventude, que tem um jogo extremamente importante na noite desta segunda-feira diante do Sport. É aquele jogo chamado de 6 pontos, as duas equipes estão no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro, e eu sempre digo que é um jogo de Série B com status de Série A, pois são dois times que estão transitando durante muitos anos, transitaram e continuam transitando entre Série A e também Série B. E o Juventude pelas informações que a gente recebe, Miguel Brambila terá apenas uma mudança na sua formação, né? A gente já tinha mais ou menos passado isso, mas ao que tudo indica e pelo que o técnico Thiago Carpini falou em sua entrevista coletiva, pode ser que mude. O Thiago Carpini, nas entrevistas coletivas, ele geralmente ele despista, né? Teve uma entrevista coletiva que ele disse que, se eu não me engano, acho que era o Jean Irmer, não me lembro qual era o jogador, ele disse que ele não iria jogar, e esse jogador entrou como titular. Então, são estratégias do treinador, isso não quer dizer que ele não esteja falando de forma correta, não, é uma estratégia dele, ele disse que o jogador não ia jogar, e ele colocou para jogar, daqui a pouco ele entendeu naquele treinamento anterior à partida, que era importante colocar aquele jogador, mas o que tudo indica que será praticamente a mesma equipe, só com a entrada do Jean Irmer e com a saída do Emerson Santos, que jogou em Tombos, diante da equipe do Tombense, e o restante vai ser a mesma equipe. E aí, se tiver os 3 atacantes, ao que tudo indica, mas eu não acredito, é uma questão minha particular, não tenho essa informação, mas eu não acredito que ele faça isso. Se tiver a volta dos 3 atacantes, ele tiraria o Nenê. E eu acho que ele não vai tirar o Nenê numa hora tão importante, né, Miguel? A não ser que o Nenê não esteja em condições físicas, né? Eu deixo o Nenê no banco como reserva, ou seja, uma estratégia mesmo, né, de despistar o adversário, né? Pode ser. Somente por isso, porque um jogador com o calibre do Nenê, ele pode cobrar uma falta, ele pode cobrar um escanteio, ele pode chutar de média ou longa distância e fazer um gol, como ele fez lá contra o Mirassol. É um jogador diferente, é o melhor jogador, é o melhor meia da Série B. Então, ele é bom para despiste, né? Ele é um bom. Bom. O adversário não tendo a certeza. O Nenê em campo é aquele atleta que muda bastante a forma de marcação do adversário, né, José? Sim, isso. Isso foi mostrado em Tombos, né? Em Tombos o Nenê praticamente não conseguiu jogar. Eu até falei durante a jornada de que o Nenê realmente não estava conseguindo pegar na bola. Era 3-4 em cima dele, ele girava, era mais 2-3. E os caras estavam batendo o Nenê. Né? Esse é o problema, bater que é o problema, mas o que abre, né, outros caminhos para o time, né? Que o Thiago sabe aproveitar. Deveria, pelo menos no jogo em Tombos não deu certo, mas daqui a pouco em casa, sim, abre-se um espaço daqui a pouco pro Vini Paulista, pro Jadson, pro próprio David da Hora, o Gabriel Talhar, enfim, alguns outros jogadores, o Reginaldo pelo lado direito. Sim, concordo. Daqui a pouco o Nenê ele pode abrir outros espaços. Que ele esteja no final do campeonato já sem o mesmo perna, né? Porque a recuperação muscular é uma coisa que a gente sabe que não é simples, né? O metabolismo dele é ótimo e tal, mas, por exemplo, se ele correr menos em campo, o adversário vai correr menos também, né? Para marcar ele. Sim, sem dúvida alguma. Ele joga pelo atalho, como a gente diz, né? Com 42 anos, ele sabe quais são os melhores atalhos dentro de campo, mas eu particularmente acredito que ele não... Oi? Eu sei qual é o melhor atalho, até a geladeira aqui, eu já tô ligado. Já tá bom, né? Já tá de bom tamanho. Mas é isso já mesmo. Tá de bom tamanho. Jogar no atalho é bem isso mesmo, porque a mente do atleta experiente, aí é o trunfo do Nenê, ele consegue encontrar o atalho e consegue levar o corpo até onde ele imagina a jogada, né?
Isso que é importante, né? Enquanto ele conseguir isso, ele consegue protagonismo. Não, exatamente, como a gente acabou falando, né? No jogo em tombos, é isso que me chamou a atenção. É um jogador que ele é diferente, enfim, é aquele jogador que tem o toque refinado e tudo, mas ele não conseguia jogar porque os jogadores adversários não deixavam ele encostar na bola. E em dados momentos, como eu falei, começaram a bater. Isso não é legal, né? Porque aí foge um pouquinho da desportividade. Começou a chorar, né? Também ninguém vai jogar, eu vou contar pra minha mãe. Ele é nenê, né? Pois é, ele é nenê, é verdade. Mas. Do nenê tinha que chamar o conselho tutelar, né, José? Pois é. Pois é. E aí abre-se espaço para alguns outros jogadores, como tu mesmo falou, né? Daqui a pouco o David da hora pode quebrar uma linha diferente na defesa, porque abre-se espaço, o Reginaldo pode também aparecer um pouquinho mais, o próprio Vini Paulista e o Jadson podem chegar, então tem alternativas. O próprio Thiago Carpini sabe como encontrar as melhores peças, ele já falou isso, alternativas e como jogar, e o Thiago Carpini sabe como fazer isso. Agora, considerando essa condição que nós estamos supondo, né? Mas pelo que a gente tem visto de recuperação de lesão, perdeu o ritmo de jogo, está sendo poupado pelo treinador, não é aquela figura já carimbada na escalação. Claro que o Thiago, bom estrategista, já mostrou que pode ser arma, por exemplo, para um segundo tempo. Pode ser que, por exemplo, considerando a circunstância do jogo, não é? No segundo tempo ele entra descansado, ele pode puxar essa marcação correndo mais, porque não, né? Indo um pouco além do atalho, para que ele possa trazer dois, pelo menos, para marcar ele, pela qualidade que ele tem, para abrir espaço para pelo menos para garantir uma vitória, se o placar estiver apertado, ainda mais nesse final de campeonato, José. Eu acredito que o Sport ele não vai vir aqui só para se defender, tá? Porque é uma equipe de qualidade, é uma equipe que briga tanto quanto o Juventude, está ali próximo do Juventude, tem um ponto a mais que a equipe aqui de Caxias do Sul. Então eu não espero o Sport aqui só fechado. É claro que também não vai se jogar a todo instante. Então pode-se abrir espaço para o Juventude, mas também o Juventude tem que se cuidar na sua linha defensiva. Isso é óbvio que tem que acontecer. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que é um jogo interessante para o Juventude, porque a equipe do Sport ela vai ter que abrir muitos espaços, e isso vai, obviamente, com perdão da redundância, vai se abrindo espaços para a equipe do Juventude, e o Juventude vai conseguindo encontrar sua melhor alternativa através de jogadores rápidos, como eu disse, o David da hora, daqui a pouco pode chegar, se não tiver o Nenê, aí daqui a pouco pode ser, como eu mesmo mencionei, o Jadson, que é um jogador que ele transita bastante meio campo e também pisa na área, o próprio Vini Paulista. E o Vini Paulista até, Miguel, é um dado bem interessante. O Vini Paulista, quando ele veio para o Juventude, ele era um atacante, meio atacante de lado, assim, quase, não digo um centroavante, mas ele era um atacante de lado. E aí o Thiago Carpini encontrou uma função para ele, e hoje ele mesmo diz que ele é volante, é um dos melhores volantes do Juventude em termos de desarme. Então são questões que os técnicos acabam encontrando, e o Vini Paulista é isso. O Vini Paulista hoje ele é um volante, mas como ele ainda tem aquele cacuete de atacante, daqui a pouco ele pode pisar na área e pode ser um fator surpresa. Eu acho que isso é importante. Claro, com certeza. Perfeito, muito bem contextualizado. Estamos apresentando o quadro Por Dentro da Bola, falando aí, né, da reta final, da caminhada para o retorno à Série A, né, do Verdão. Tomara que dê tudo certo, José. Esperamos que sim, né? O Juventude teve uma rodada, eu diria até que benéfica, Miguel. Porque a equipe do Vitória ela acabou vencendo o Guarani, mas isso era até esperado, né? Porque o Vitória jogou no Manuel Barradas, ou Barradão, como a gente fala lá, na Bahia. Venceu por 2-0 a equipe do Guarani. O Guarani caiu para quinto colocado e o Juventude caiu para quarto. Qual é o time que entrou no G4 e acabou vencendo? Foi o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense acabou vencendo a sua partida, venceu a Ponte Preta e está no G4 da competição, está com 56 pontos. Mas só depende de quem? Depende do próprio Juventude retornar para a própria vice-liderança. Se o Juventude vencer a equipe do Sport, ele chega a 57 e vai para a vice-liderança. Ao passo que, obviamente, se o Juventude perder, o Juventude não sai do G4 ainda nessa rodada, mas a equipe do Sport é que vai para a vice-liderança. Um empate deixa o Juventude na mesma posição.
Então, obviamente, a gente não está falando aqui que é clichê, mas o interessante, o bom mesmo, para daqui a pouco até mesmo, como a gente vem falando aqui há muito tempo, né, Miguel? Briga pelo título, seria interessante mesmo o Juventude conseguir uma vitória diante do Leão da Ilha. Não, e também tu falaste, né, nesse caso, tu mesmo ressaltou várias vezes que chegar no funil do G4, eu começo já a ficar com pânico como caxiense aqui, porque você veja bem, né, um resultado negativo, tu já cai para a quarta posição, e se tu cai para a quinta, já complica, né? Agora eu acho que o torcedor de Juventude, todo mundo tá com o coração na mão, né? Porque uma vitória, tu vai para a vice-liderança. Agora ali aquela linha ali, né, da balança do equilíbrio que não pode errar, né? Tudo que o campeonato anterior foi para chegar até aqui. Isso é bom. Mas sempre, como tu disseste muito bem, chegar com conforto nesse momento seria melhor, né? Que não tá nada confortável, né, José? Não. E assim, eu diria que assim, até o 8º, 9º colocado tem chance de subir. Porque são apenas 3 pontos que separam o 9º colocado do 4º colocado. Tá muito apenas apertado. 3 pontos. Tá muito apertado. É um campeonato muito interessante esse da Série B, e como eu já mencionava isso lá no começo, né, que eu dizia e reitero mais uma vez, que ia ser o campeonato da Série B mais difícil dos últimos 10 anos, no mínimo dos últimos 10 anos, e de fato está sendo. Está sendo um campeonato interessante. O ponto corrido, para mim, geralmente ele não é muito interessante, porque um time, quando ele tem, vamos dizer assim, uma regularidade maior que os demais, ele acaba se distanciando, e aí o restante acaba brigando por uma vaga ou outra aqui, e aquele lá é campeão, como o ano passado aconteceu com o Cruzeiro. O Cruzeiro se distanciou e não teve graça. Agora, esse ano sim, esse ano tá legal, porque esse ano tá tudo num equilíbrio, ninguém tá sendo mais ou menos, tá bem legal, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo, e já vou te dizer por quê, porque a Ponte Preta empatou na rodada passada com a equipe do Sport na Ilha do Retiro, perdeu nessa rodada, mas a Chapecoense ajudou o Juventude. Por quê? Porque o Criciúma tá com 51 pontos, poderia ter vencido, chegado a 54, mesmo número de pontos do Juventude. Só que a Chapecoense venceu no Heriberto Wilson por 2-0. O Novo Horizontino acabou empatando em casa com o Tombense em 0-0, o mesmo Tombense que empatou com o Juventude em casa. Sim. Então é um campeonato muito, mas muito difícil. E esses dois resultados ajudaram o Juventude. É claro, o Juventude agora só depende dele, depende ele se ajudar também, aquela história. O Criciúma não venceu, o Novo Horizontino não venceu, beleza. Mas o que importa é que esses times eles podem vencer quantas eles quiserem. Quem depende de subir é o Juventude. É isso que me deixa mais motivado e mais confiante de que o Juventude vai conseguir esse acesso, porque depende dele. Ele não depende de que o Criciúma perca, que o Sport não vença. Não, até aqui, pelo menos, o cenário é Juventude vencendo, ele sobe. Muito bem, Juventude vencendo, ele sobe. Vamos torcer para que ele vença, né? Segue o baile aí, irmão. Vamos lá. Mais um pouquinho então do Juventude. A Neblineira Solidária está disponível nas lojas Nação Jaconeira, no Shopping Világio e Alfredo Jacone. Parte do valor arrecadado com as vendas será revertido para a Liga Feminina de Combate ao Câncer de Caxias do Sul. Edição limitada, disponível nos modelos Baby Look, masculino e infantil. O valor é R$ 189,00. Sócios têm 10% de desconto. Então, no mês, né, que é voltado ao Outubro Rosa, todas essas questões de conscientização, aí o Esporte Clube Juventude fazendo uma bela ação para todas as vendas dessa camiseta neblineira, a Neblineira Solidária, então, vai para a Liga Feminina de Combate ao Câncer. Então, parabéns para mais uma iniciativa aí do Esporte Clube Juventude. Sempre importante, Outubro Rosa, para quem não lembra, né, é para se falar mesmo em consciência, né, ao câncer de mama. E claro que também, não é só em outubro, né? Mas essa é uma doença que tem todas as cores, todas as possibilidades, enfim. E para quem está ouvindo o programa No Teoria de Tudo, você acompanhou, né, agora há pouco uma entrevista com a APECAM, falando sobre isso também, né? Associação que ajuda as pessoas aí nessa terrível doença que tem prevenção, né? Tanto nas mulheres quanto nos homens, enfim, Joselito. É verdade. E pela Copa Gramado Sub-16, o Juventude venceu o Atlético por 4-3, com gols de Pina 3 vezes e Daniel. A equipe do técnico Sandro Rezende se recuperou da estreia com derrota. Juventude, então, na Copa Gramado Sub-16. Para fechar de Juventude e falar do público. Mais de 8.500 ingressos já foram comercializados, então é esperado, no mínimo,
o público que foi diante da equipe do Criciúma, que foi em torno de 14, 15 mil pessoas. Esperamos que o tempo colabore, né? Porque me parece que na segunda-feira vai chover, mas esperamos que ele colabore e que a Papada possa fazer a sua festa bonita lá no estádio Alfredo Jaconi. O serviço do jogo qual é? Só para a gente relembrar, né? Não sei que o pessoal sabe, mas vamos dizer. Vamos relembrar. Até nós estamos neste domingo, né? Então, neste domingo, como a gente está gravando aqui, falando ao vivo no Sabe Caxias News, até às 11 horas, quem não é sócio consegue comprar 5 ingressos por R$10. Então, esse lote ainda não foi, pelo menos as informações aqui da assessoria que não foi passado ainda, de que foi esgotado isso. Então, até às 11 horas, tu pode comprar no juventude.com.br e aí tu consegue esse ingresso. A partir de segunda-feira, aí já muda o ingresso. Aí já vai para R$40. Perfeito. Muito bem. O horário do jogo, nós já sabemos, né? Às 8 horas da noite, no estádio Alfredo Jaconi. Estamos apresentando o quadro Por Dentro da Bola. Vamos para a Ser Caxias, que segue aí no mercado, que tem aí também, né, o compromisso de formar um time, enfim, e tem um time bom, né? Que se diga de passagem. Desafios grandes, Joselito. O Caxias, ele tá mais naquela fase de renovações, contratações, ainda tá no campo da especulação, né? O Caxias tem 3 atletas que estão contratados, porém a gente não recebeu o nome de apenas um atleta. Me parece que será confirmado, que é o goleiro Vitor Golas, de 32 anos. Ele está jogando no Marcílio Dias, na Copa Santa Catarina, mas ele disputou a Série D pela Internacional de Limeira, inclusive ele era o goleiro quando o Caxias eliminou a equipe de São Paulo. É um goleiro de confiança do Gerson Guzmão. Então, o que tudo indica, ele vestirá a camiseta do Caxias em 2024. Porém, durante essa semana, a gente vai informando aqui para a nossa audiência se realmente vai ser o Vitor Golas. Tem mais um zagueiro e um lateral direito. Essas são as peças que o Caxias busca nesse primeiro momento. Já estão contratados, mas não se fala ainda em nomes. O Caxias é muito cauteloso em relação a isso, e eu acho que é prudente, porque se tu fala muito antes, vem outros times e não assinou contrato, aí tu pede o jogador. Então, estão contratados esses jogadores, mas não sabemos quem são. A gente sabe que são goleiro, zagueiro e lateral direito. Quando chegar em Caxias, assinar contrato, eles vão lá e anunciam. Entendo que é a melhor forma, porque é mais prudente para que o time não perca esses atletas. É claro, desperta o interesse, não é? É a hora do garimpo, né? E quanto mais segredo nesse momento, melhor, com certeza. É parte do jogo também, Juscelito. Exatamente. E do lado das renovações, ao que tudo indica, Pedro Cuiabá e Marlon também estarão no estádio Centenário em 2024, bem como o volante Eliezer, que tem uma questão contratual, que ao que tudo indica, me parece que o contrato dele dizia que se o Caxias subisse, automaticamente ele ficaria no Caxias. Então, ao que tudo indica, ele também é mais um jogador que segue no estádio Centenário. E o Augusto Galvão está em tratativas com o Azures do Paraná, que é o time que detém os direitos dele. E as informações que a gente recebe aqui em Caxias do Sul é que seria renovado o contrato para 2024 através de um empréstimo do Azures. Seria interessante para o Azures. O Azures não disputa tantos campeonatos. Ele voltaria para o Caxias, disputaria as 3 competições. É vitrine para o Azures. É Gauchão, que Gauchão é uma vitrine ótima, a Copa do Brasil, e agora a Série C do Campeonato Brasileiro. E valoriza o atleta, né? Que está ali. Valoriza. Vitrine, né? É negócio, com certeza. É isso aí. E o Dia das Crianças sempre foi muito especial. Nesse ano, na 7ª edição do Galerinha Graná, pode fazer a diferença para muitas crianças. São inúmeras as vítimas da chuva em diversas cidades do Rio Grande do Sul que necessitam de acolhimento e suporte. Por isso, a Ser Caxias conta com ajuda para tornar o Dia das Crianças da Galerinha um pouco mais feliz. De 2 a 27 de outubro, você pode fazer a doação de brinquedos para que possamos ajudar a suprir as necessidades dessas crianças. As doações podem ser realizadas diretamente no estádio Centenário de segunda a sexta-feira, das 8 às 6 da tarde, e sábado, das 9 ao meio-dia. A entrega de todas as doações será realizada no dia 28 de outubro nas cidades atingidas. Ao fazer essa doação, você concorre ao sorteio de uma camisa oficial da Ser Caxias masculina e uma camisa oficial feminina. Tá aí as 2 equipes, né? O Juventude realizando essa campanha do Outubro Rosa e o Caxias do Dia das Crianças, e também fazendo ação solidárias, os 2 times. Então, parabéns.
estão se movimentando. O Caxias agora não se movimenta tanto dentro de campo, mas os bastidores, mas também movimenta o seu torcedor através de ações solidárias. Muito bem, vamos à dupla Grenal, não é? Que tem aí foco no Brasileirão, né? Por enquanto, tá por aí. É isso aí. A retomada do Grêmio no Brasileirão terá uma missão muito clara para Renato. Entre dúvidas e desfalques, o treinador tem um quebra-cabeças para montar no meio-campo, visto que as opções de volante estão escassas. De todas da posição que atuaram com o treinador até o momento, apenas PP está disponível atualmente. A principal dúvida para o duelo contra o Atlético Paranaense, quarta-feira na Arena, é a presença de Carbajo. O uruguaio relatou dores no pubis e pediu dispensa da seleção na rodada nas eliminatórias. Neste momento, é um mistério se o jogador poderá ser utilizado por Renato. Vila Sante e Ronald foram convocados, mas têm situações distintas. O paraguaio está com sua seleção e chegou a correr risco de ser cortado devido a dores musculares. O volante foi preservado na partida contra a Argentina na última quinta-feira. Porém, ele está recuperado e deverá ser titular contra a Bolívia nesta terça. O duelo no Defensores del Chaco, em Assunção, inicia às 7h30 da noite de Brasília. Ou seja, a menos de 24 horas do compromisso do Grêmio no Brasileirão. Por isso, é praticamente descartada a possibilidade de o atleta retornar a Porto Alegre e ficar à disposição. Já Ronald está cedido para a seleção brasileira que disputará os Jogos Pan-Americanos em Santiago, no Chile. Além dele, o zagueiro Gustavo Martins também foi convocado pelo técnico Ramon Menezes. Por fim, outra alternativa seria a Mila, que recebeu algumas chances com o Renato. Porém, o garoto sofreu lesão no joelho direito e está fora da temporada. Para o meio, num cenário sem Carbajo, 2 jogadores poderiam ser improvisados, na função do uruguaio, Natan e Galdino. Os dois possuem características ofensivas, mas na necessidade não seria surpresa que um deles ou até os dois pudessem fazer companhia a PP no meio. Renato terá ainda 3 dias para pensar na melhor decisão para escalar o time contra o Furacão às 7 horas da noite de quarta na Arena. O treino de sábado, aberto apenas durante o aquecimento, foi o último com acesso à imprensa. Deste domingo em diante, todas as atividades serão fechadas. Muito bem, mete bala aí, vamos em frente. O Internacional, então, repleto de desfalques. O Inter tem 2 dúvidas para o confronto diante do Bahia. Eduardo Cudê aproveitará até o treino de terça-feira o derradeiro para definir o lateral direito e o protetor da defesa na Fonte Nova, no intuito de embalar no Brasileirão. Bustos e Hugo Malo disputam a vaga na lateral. O argentino foi o titular na vitória sobre o Grêmio e, principalmente quando enfrentou Ferreira, não sofreu. Porém, nos 2 embates diante do Fluminense pela Conmebol Libertadores, a escolha recaiu pelo espanhol justamente pela aptidão defensiva. O camisa 2 ficou fora do clássico para cumprir suspensão. A dúvida se mantém justamente pelo poderio apresentado pelos comandados de Rogério Ceni na última rodada. No confronto com mais gols no Brasileirão, o Bahia superou o Goiás por 6-4 na Serrinha. À frente da zaga, Cudê não contará com Johnny, que está a serviço da seleção dos Estados Unidos. Rômulo e Gabriel despontam como os principais candidatos ao setor. O primeiro tem a versatilidade como atributo, enquanto o Rufi oferece o posicionamento e a liderança como principais trunfos. As dúvidas recaem pelo momento frágil do sistema defensivo. Nas últimas 5 partidas, o Colorado foi vazado em 10 oportunidades, 2 vezes em cada compromisso, a contar os 2 com os cariocas. Cudê precisa definir a dupla e a estratégia. As outras mudanças estão encaminhadas. No lugar de Rocher, entra Kehler. René será substituído por Dalbert. Para a posição de Arangues, Bruno Henrique e Sem Valência. A escolha aponta para o Luiz Adriano. Completam a lista de baixas os zagueiros Igor Gomes e Nico Hernandes. Suspensos Itauan Lara e Matheus Dias, que estão com a seleção brasileira para a disputa dos Jogos Pan-Americanos no Chile. O duelo com Bahia ocorre nesta quarta-feira, às 9h30 da noite, na Fonte Nova. O Inter está em 12º lugar com 32 pontos, 4 a mais que os comandados de Rogério Ceni, que estão na 16ª posição. E as meninas do Internacional estão jogando pelas quartas de final da Libertadores, Miguel. Sim. E estão vencendo, está jogando neste momento, tá? Começou às 8h30 da noite deste domingo, e elas estão vencendo o Colo-Colo do Chile por 3-1. Priscila 2 vezes e Isa Haas fez o 3º gol. Então as meninas coloradas aí fazendo bonito na Copa Libertadores. Muito bem, perfeito, Juscelito Santos. Vamos então, não é? A seleção brasileira, o que nós temos?
Seleção brasileira. Neste domingo, a seleção brasileira teve mais um dia de trabalho em Montevidéu antes de enfrentar o Uruguai, no Estádio Centenário, pela 4ª rodada das eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O técnico Fernando Diniz comandou o treinamento no estádio Campeão del Siglo. Nos primeiros 30 minutos, Fernando Diniz promoveu um treino técnico e trabalhou diversos fundamentos. Na segunda parte das atividades, o comandante do time Canarinho fez um trabalho tático, além de testes na equipe. Em alguns momentos, parou o treino para ajustar o posicionamento. A atividade deste domingo já contou com Adrielson convocado para o lugar de Nino, que sofreu uma entorse no joelho esquerdo no treino de sábado. Convocado pela primeira vez para a seleção principal, o zagueiro do Botafogo de 25 anos desembarcou neste domingo em Montevidéu e se apresentou diretamente no estádio. Nesta segunda, o Brasil faz o último trabalho antes da partida contra o Uruguai. O treino será às 4h30 da tarde no estádio Centenário, palco do jogo de terça-feira. Jogo de terça-feira que também é importante, né? Eliminatórios, afinal de contas a seleção brasileira sempre em renovação e em busca de resultados, né? Em busca da credibilidade perdida, eu diria, né? Já há algum tempo, Joselito. Muito bem, muito obrigado pela tua presença mais uma vez, sempre forte aqui no Por Dentro da Bola, no Teoria de Tudo e na nossa programação. Voltamos aí na quarta-feira à noite, isso, né? Para rodarmos na quinta. É isso aí. Quarta-feira estaremos aí para falar mais um pouquinho, repercutir a vitória. Esperamos a vitória do Juventude, né? Esperamos que a vitória do Juventude e também os demais gaúchos e todos os campeonatos que estiverem acontecendo. Muito um abraço e até quarta-feira. Um abraço, meu irmão. O Por Dentro da Bola fica por aqui. O Teoria de Tudo já volta. E você que está nos vendo, né? Uma boa noite para você. Um abraço. Tchau, tchau. Por Dentro da Bola. É mais que comer. É uma experiência. Por isso, no Bangu, você encontra o carinho de quem cozinha como se fosse para a sua família. Conheça o Bangu Pub e Restaurante, uma experiência especial. Sabor Bangu, cozinhando com carinho. Muito bem, com isso ficamos por aqui no Teoria de Tudo de hoje. Nós voltamos amanhã. Tchau, tchau, um grande abraço, boa segunda-feira. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa